Bom dia, irmãs, irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam totalmente atentos à Tua palavra. Senhor, que nós não a recebamos como palavra de homem, porque ela não é. Nós a recebamos como palavra de Deus, como de fato ela é. Senhor, que o que nós ouvirmos nessa manhã possa trazer temor aos nossos corações e um desejo de obedecer-te. Para isso, Senhor, não deixe que eu traga nenhuma sabedoria humana. O Espírito Santo guia-me na entrega da mensagem e também abra o entendimento dos meus irmãos. Tudo isso eu peço para a Tua glória e para o bem da igreja. E mais uma vez eu rogo, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, porque Tu és o mais importante dessa audiência aqui nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição de Neemias. Chegamos à 11ª parte. Estamos ainda no capítulo 8. Hoje nós vamos ler de novo o capítulo 8 inteiro dessa vez, tá? Vamos ler todo o capítulo 8, né? Focando aqui no tema principal desse final do livro de Neemias. O tema ali, a partir do capítulo 8, é o fundamento da reforma do povo eleito. Fundamento da reforma do povo eleito. Agora a segunda parte. E a mensagem, já vou dar uma dica aqui. Tá bom? A lição principal que nós vamos extrair desse trecho hoje é: a obediência produz alegria. Obediência produz alegria. Vamos olhar para esse texto através desse prisma. Bom, capítulo 8 então, Neemias. Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide,
comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, ou nos seus pátios, ou nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa dos 7 dias, por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Irmãos, o que nós já vimos até aqui no livro de Esdras, no livro de Neemias? Está falando tanto de Esdras aqui nesse trecho, né? Mas é de Neemias, né? O livro de Neemias, a gente já observou ali no início, na primeira parte do capítulo 8, de 1 a 12, nós aprendemos que após o fim da obra liderada por Neemias, você encontra o fim da obra até o capítulo 7, ele narra a obra e o final dela. Então, depois que Neemias conduz, ele lidera essa reforma, essa reedificação dos muros, coloca o povo de novo para dentro dos limites da cidade, e estando o povo em segurança agora, separado definitivamente dos seus inimigos, todos se voltam para o templo. Finzinho do capítulo 7 fala sobre isso. Agora eles começam a olhar o templo, isso é significativo. Isso mostra, agora nós vamos olhar mais profundamente para o culto a Deus. O culto, a adoração a Deus, nosso relacionamento público e coletivo com Deus. Então nós aprendemos 3 lições nesse início do capítulo 8. Primeira, a verdadeira igreja sente fome da palavra de Deus. A verdadeira igreja sente fome da palavra de Deus. O verdadeiro eleito, ele se esforça para congregar. Ele sai de longe, ainda que ele tenha que andar muito. E ele se dispõe a procurar uma igreja que seja bíblica, um lugar onde ele possa ouvir a palavra de Deus. Ele se esforça, se empenha, tem gastos para isso, não é? Então ele vem de longe para ouvir, ele quer a palavra, e mais, ele preserva a unidade da sua igreja, ele luta pela unidade da sua igreja. Ele sabe que se ele não estiver bem com o irmão que está sentado do lado dele, talvez a palavra de Deus não vai surtir efeito no seu coração. Raiz de amargura, ou amargura de coração, de espírito, é um bloqueio para o nosso crescimento espiritual, e nós não vamos ser atingidos e desenvolver. Então eles se reuniram lá como um só homem, lembra-se? Eles se uniram como um só homem, unidade, não tinha nada que pudesse interpor entre ele e seus irmãos. E mais, o eleito sente necessidade de ouvir a pregação da palavra com toda a sua casa. Eles vieram, homens, mulheres e toda a sua criançada, e sentaram para ouvir, e falaram para as crianças: fique quieto, agora é hora de ouvir.
E disseram assim: ainda que você não entenda, fica quietinho. 50 minutos, 1 hora de pregação não vai trazer prejuízo à sua cognição e à sua cabecinha. Fica quietinho. Nós vamos aprender isso, irmãos. E mais, eles tinham o desejo não só de ouvir, mas eles temiam a palavra a ponto de querer colocá-la em prática urgentemente e incondicionalmente, porque era a palavra de Deus. Então, quando eles ouviram aquela palavra, eles choraram, porque a palavra trouxe luz sobre os seus pecados e erros cometidos. E isso é bom. Segunda lição: o verdadeiro pregador é fiel à palavra e apto para ensinar. Diz que Esdras era o pregador, ele tinha um chamado divino. Neemias era o líder da construção, mas na hora da pregação era Esdras o homem que a igreja procurou para ouvir. Esdras era o homem levantado para pregar, para ensinar, era o escriba. E o que significa isso? Que ele desenvolveu esse chamado para pregar e ensinar, tornando-se perito. A palavra de Deus lá em Esdras, capítulo 7, versículo 6, capítulo 7 de Esdras, versículos 6 e 10, mostra que Esdras era versado na palavra, porque ele lia, ele explicava e aplicava a palavra. Esdras era um pregador que, além de estudar com afinco a palavra de Deus, ele estudava muito a palavra de Deus, ele também era um pregador que sabia ensinar, ele era apto a ensinar, a expor a palavra de Deus para o povo, e mais do que isso, ele era comprometido com a palavra, diz lá em Esdras capítulo 7, 6 e 10, ele tinha compromisso com a palavra, compromisso pessoal. Alguém já disse que a marca que fundamenta o bom pregador é a sua própria vida, é a sua própria integridade, é o seu próprio testemunho de vida, chancela o seu ensino e pregação. E também ele então, como eu disse, era apto para ensinar. Portanto, nós aprendemos: cobre dos seus presbíteros, ele precisa ensinar bem, ele precisa saber dar uma aula, precisa saber pregar. Terceira lição: Deus tem compromisso apenas com a sua palavra. O Espírito Santo não usa a palavra do homem. Deus não tem compromisso com a palavra do mensageiro, do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a palavra dele. E o Espírito Santo não usa apresentações teatrais, dança, música, nem testemunhos que produzem emocionalismo. Não, o Espírito Santo não usa nada disso. O Espírito Santo usa a sua própria palavra para produzir arrependimento e cura no seio da igreja, ou no meio do seu povo. Martinho Lutero tem aquela frase que todo mundo conhece, né? Lutero, o pai da reforma, ele afirmou o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Veja, quando ele diz que ele escreveu a palavra de Deus, ele traduziu para o alemão a palavra de Deus, porque naquela época ela era pregada somente em latim. E ele disse: não, meu povo precisa entender o que se prega. Ele então traduziu a palavra para o alemão, para que todos os seus irmãos pudessem entender o que se falava. Então, eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E então, diz Lutero, enquanto eu dormia ou bebia cerveja em Wittenberg, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma como nenhum príncipe ou imperador causou tamanho dano antes. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo, diz Lutero. E hoje então nós veremos essa segunda fase de um reavivamento legítimo em 4 principais lições desse trecho aqui. Vamos lá. Primeira lição, começando pelos líderes do povo de Deus, versículos 13 a 15. Olha o que aconteceu. Esdras, como talvez o irmão mais velho, o mestre mais antigo, quem sabe, mais experiente, ele trouxe a palavra para toda a congregação. No dia seguinte, diz o versículo 13, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras mais líderes, os cabeças das famílias, de todo o povo, os sacerdotes, os levitas,
E isto para atentarem nas palavras da lei. O que acontece aqui? Esdras, depois de pregar para toda a congregação, toda a igreja, todo o povo de Deus, agora Esdras não deixou esfriar essa obra ali que começou já, esse poder do Espírito através da palavra de reavivar o povo. Esse trabalhar do Espírito na palavra, ele não deixou esfriar. Ele já no dia seguinte ele começou a estudar com mais profundidade a palavra de Deus, junto com seus companheiros de ministério. Ele fez uma reunião menor, chamou os líderes, vem cá, presbítero, diácono, senta aqui, vamos estudar melhor, gente. Nós estamos errando em alguma coisa aqui que não está bem. Conferindo com a palavra, tem pontos que precisam ser reformados. Se é uma igreja reformada, continua reformando. E vai estudar a palavra, vamos olhar melhor, tem alguns pontos aqui que precisam mudar, ainda não está legal. A palavra faz isso. Então ele junta todo mundo e começa a estudar, junto com os líderes. Então, geralmente, lógico, nós não podemos prender Deus dentro de conceitos humanos, mas a gente pode dizer que geralmente a história conta que os grandes avivamentos, você sabe a diferença entre avivamento e reavivamento? Não tem muita. Às vezes a palavra de Deus fala, aviva a tua obra, Senhor, em alguém que já é crente, né? Mas geralmente a gente entende assim, no nosso português mais popular, né? Avivamento é trazer vida para aquele que não tinha vida. Avivar é vivificar, ou trazer vida para quem estava morto. É o primeiro contato, é a salvação. O primeiro contato. Reavivamento é quando a igreja, irmãos já são convertidos, mas estão frios com Deus. Deus reaviva, ou seja, traz vida de novo para aqueles que já estão vivos, mas estão frios com Deus, né? Esse é um reavivamento. Então, aqui a gente acredita que seja um reavivamento. E geralmente, as mudanças e reformas começam nos corações e nas vidas dos líderes da igreja. Pastores ou presbíteros são também conhecidos como ovelhas de frente. Não há nada especial no pastor, no presbítero, no diácono. Eles são pecadores, limitados e necessitados da palavra de Deus, tanto quanto eu e você. Então eles precisam, né, também receber esse choque de realidade que muitas vezes o Espírito Santo traz pela palavra e ajeitar as suas vidas. E começa geralmente ali pelas ovelhas de frente, que mostram depois o caminho ordenado por Deus para todo o restante do rebanho, para toda a igreja. Eles vão abrir o caminho, por assim dizer, né? Eles vão mostrar o caminho. Por onde ir, irmão? A igreja chega, o que faremos, irmãos? Eles falam assim, vamos por aqui. Eu vou na frente mostrar o caminho para vocês. O líder faz isso. Ele conduz o povo, né? Segunda lição que a gente aprende aqui. O povo eleito segue seus mestres. Se nós olharmos então primeiro para o versículo 13, começou a obra no coração dos líderes. Os líderes observaram na lei que quando chega num determinado tempo do ano, depois da colheita, eu vou explicar depois o que significa a festa das cabanas, né? Chegava naquele momento, era uma ordem, era uma cerimônia que o Senhor exigia dos judeus, do povo eleito, que eles fizessem aquela festa. Os líderes descobriram isso, ou seja, eles examinando as escrituras, eles caíram, nós não estamos fazendo isso, tem alguma coisa errada. Tipo assim, é como, hoje nós temos somente 2 sacramentos, não é isso? Batismo e ceia. Digamos que faz 1 ano a gente fica aí sem praticar ceia, por algum motivo, Deus nos livre disso, né? Mas pode acontecer, aí lá na frente alguém iluminado pelo Espírito Santo vai olhar na palavra e vai dizer assim, peraí, é para fazer isso regularmente, vamos voltar a praticar a ceia. Naquela época foi isso, vamos voltar a praticar, os líderes viram, vamos voltar a praticar a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, está errado, nós não estamos fazendo isso, Deus mandou, era uma ordem. Então eles olham para isso. E aí chega no versículo 16, o que é que acontece? O povo eleito, o verdadeiro povo de Deus, segue os seus mestres. Olha o versículo 16, saiu pois, ou seja, depois que Deus trabalhou no coração dos líderes, depois disso, o povo
Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Então, o que aconteceu é simples. Após as instruções bem claras dadas pelos líderes, no versículo 15, e sendo eles o modelo de obediência, toda a congregação aplica os ensinos bíblicos para si mesma. Toda a congregação. Quando o líder mostra como faz. Por isso que, eu não sei se está certo pensar dessa forma, mas para mim, parece que funciona mais ou menos assim. Não estou dizendo que, está na minha cabeça. Professor é diferente de mestre, eu penso. Talvez o professor, ele ensina teoricamente. A pessoa aprendeu ou não aprendeu, ele não está preocupado com isso. No meu coração, mestre é aquele que faz discípulos. Ele ensina a teoria, mostra o caminho, ele também está do lado, fazendo assim, faz assim, primeiro passo é esse, segundo passo é esse, terceiro passo é esse. Ele caminha junto para ensinar. Penso que mestre seja isso, o discipulador. Tá? Bom, então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a igreja, o povo eleito, o povo de Israel, lá na época de Neemias e Esdras, o povo obedeceu aquilo que era a palavra de Deus, trazida pelos líderes. Não é que um líder lá teve uma boa ideia e falou assim, nem abriu a Bíblia, né? Mas falou, fica bacana a gente passar agora a trabalhar no sistema coach para dentro da igreja, vamos trazer uma novidade aqui para dentro da igreja. Não, nada disso. Eles voltaram para a palavra, o povo obedeceu a palavra de Deus, ensinada pelos líderes. Então, toda a instrução bíblica, no tempo de Deus, gera frutos, é o que a gente vai ver no final. Deus, mais uma vez, Deus tem compromisso somente com a sua palavra. Se eu chegar aqui e disser para vocês, eu tenho uma nova revelação para vocês, anota aí. Vocês não vão deixar eu fazer isso. Vocês vão me pegar pelo colarinho, sai daqui. Eu sei que vocês vão fazer isso comigo. E se não fizer, eu falo, faça, porque eu não quero ser culpado desse tipo de pecado. Não tem isso. O líder traz a palavra, e quando ele traz a palavra, Deus opera, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo vivifica, revivifica, ou reaviva a igreja. Ele opera a palavra dele na igreja, não a palavra de homem. Ok? Então o segundo ponto é esse, o povo então obedece. Como é importante. Você pergunta para o seu presbítero e fala assim, ô presbítero, acho que está ligado aqui, né? Quer que desligue? Pergunta para o seu presbítero, assim, presbítero, como é que eu faço para te agradar? Eu te dou uma caixa de açaí todo fim de semana? Tem alguns que vão ficar felizes com uma caixa de açaí. Mas o coração do presbítero, como um pai, sabe o que o pai deseja dos seus filhos? Obediência. Isso agrada o coração do presbítero. Quando vocês são obedientes, quando vocês sabem se perdoar, sabem andar na luz, vivem em santidade, abandonam o pecado, isso agrada o coração do pastor, do presbítero. Isso enche o coração, porque, sabe, você quer ver um presbítero ficar feliz, é quando o propósito, ele é só um canal, não presta, não serve para nada, ele não, em si mesmo, ele é nada. Só que esse nada, Deus usa para ensinar o povo, e quando o povo obedece, ele fica feliz, apesar de mim, Senhor. O povo te obedece, louvado seja o teu nome. Quer agradar um presbítero? Obedeça a Deus. Amém. Abandona o pecado, restaura a sua comunhão com os que você tem raiz de amargura, volta para Deus, e você vai agradar o seu pastor, o seu líder. Ele vai ficar muito feliz. Com açaí ou sem açaí, ele vai ficar feliz. Terceira lição que você vai aprender aqui: a obediência à palavra produz verdadeira alegria. Não a alegria que o mundo nos dá, porque ele não nos dá nenhuma alegria duradoura.
Tem muitas coisas aí que parece que são alegria, vai trazer felicidade, mas no fim é amargo, é duro, é triste, é tristeza. Então, o versículo 17 diz que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E quando eles obedeceram, qual é o final do versículo? E houve muito grande alegria. Muito grande alegria. Por quê? Porque eles obedeceram. Essa é a alegria do povo. Se o pastor fica feliz quando o povo obedece, lógico, ele está incluso, né? O povo também fica alegre quando ele mesmo obedece. Há uma alegria no coração, quando a gente obedece os princípios de Deus. Os líderes já haviam ordenado ao povo que se alegrassem. Lembra-se lá no versículo, a partir do versículo 9, Neemias disse, não vos entristeçais e tal, né? Neemias e todos os seus irmãos ali, né, ensinando, e disse, versículo 10 também, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, versículo 10, né? Então até o versículo 11 ele fala que então o povo foi a comer, beber, regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram ensinadas. Então os líderes já haviam falado isso, não se entristeçam, o povo tinha que se alegrar, ainda que a palavra de Deus, naquele primeiro momento, trouxe verdades para o povo que feriram os seus corações. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. Eles estavam em desobediência. A palavra mostra o pecado primeiro, mas a mesma palavra que fere também cura. E ele mostra, então faça isso, obedeça a palavra de Deus e vocês serão alegres, vocês se alegrarão no Senhor. A mesma espada que fere e mostra o pecado, também mostra o caminho da cura e da restauração da paz com Deus. Então, se por um lado, enquanto a desobediência e o pecado produzem profunda tristeza e tormento de alma, mas isso aqui, um parênteses aqui, somente nos eleitos. O eleito, quando peca, ele se entristece num ponto, ele se enoja consigo mesmo, a ponto de cair em desespero da sua própria vida. Esse é o verdadeiro eleito. Por quê? O homem do mundo, a pessoa que não tem Cristo, que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos mostra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que não tem o Espírito Santo peca e não liga, não tem problema nenhum. A consciência dele não pesa, ele não tem o Espírito que mostra, você pecou. Então ele continua no pecado, ele não está nem aí, não precisa, ele não se arrepende, não tem essa capacidade de entendimento e muito menos de se converter, de se arrepender. Então, a desobediência e o pecado produzem profunda tristeza e tormento de alma no eleito. O arrependimento, por outro lado, o arrependimento e a obediência produzem alegria e uma boa consciência para com Deus e o seu povo. Ainda que alguém chegue em uma pessoa, um crente que está vivendo os princípios de Deus, que abandonou os seus pecados, está andando nos caminhos do Senhor, ainda que alguém o acuse, ele tem boa consciência diante de Deus. Tem gente que pode até falar mentiras sobre ele, mas ele tem boa consciência diante de Deus, ele sabe o que ele fez. Então o Espírito Santo não o convence do pecado, da justiça, do juízo, se ele estiver pecando, porque ele não tem, naquele momento, até onde ele sabe, ele não está em pecado, não está praticando pecado, então ele tem boa consciência diante de Deus. O acusador pode falar um monte de coisa para ele, usando às vezes até gente da igreja, mas ele não vai se ferir com aquilo. Ele sabe a consciência que ele tem diante de Deus, ele dorme tranquilo, ele está em paz com Deus. Isso é extrema alegria. Chegamos então à nossa quarta lição. A palavra continua guiando e sustentando o povo de Deus até o fim. Versículo 18 diz que dia após dia leu Esdras no livro da lei, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias.
No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava escrito ou prescrito na lei do Senhor. Em latim, vou falar latim para vocês agora. Mas eu prometo que eu vou fazer. Quem falar em línguas, mas não tiver tradução, então é melhor não falar, né? Então eu vou falar em latim, depois eu vou traduzir, tá bom? A grande máxima, uma das máximas da reforma é: Ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei. Entenderam? Não. Então eu vou. Significa, a igreja reformada sempre se reformando. Não acabou. De acordo com a palavra de Deus, com o verbo divino. A igreja, muitas igrejas hoje, a igreja reformada, até mudaram de nome para não ficar tão apegado à reforma, fala renovada. E tem muita coisa lá dentro que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem novidades daqui, novidades dali, e faz cursos fora para aprender com homens que não tem nada a ver com Deus. Como é que eu encho uma igreja? Como é que eu vou dar cursos lá para a pessoa ficar mais feliz, para encher o ego dos membros daquela igreja? E nada com a Bíblia. Isso não é reforma. A máxima da reforma, essa máxima é isso aqui: uma igreja reformada está sempre se reformando, ou seja, ela está caminhando dia após dia na palavra de Deus. Hoje, alguns regulamentos dentro de uma igreja são assim, isso faz, isso não faz. Amanhã, esses regulamentos podem mudar um pouco. Por quê? Porque a palavra de Deus convenceu a liderança, tem alguma coisa melhor a ser feita. Pode mudar? Pode. Regulamento interno muda, viu? Confissão de fé muda. Por quê? Porque a revelação é progressiva e a gente está amadurecendo como igreja. A gente faz o melhor que a gente pode, mas não quer dizer que nós chegamos a perfeição nenhuma até agora. Então, às vezes, algum regulamento interno pode mudar um pouco para cá, um pouco para lá. São maleáveis, porque são conceitos extraídos da palavra de Deus, é verdade? Porém, algumas coisas podem amadurecer. Eu achei magnífico essa semana, quando eu vi um pastor, um pregador famoso na internet, quando ele tinha um entendimento sobre divórcio e novo casamento, lá atrás, de repente agora ele falou: não, peraí, a Bíblia mostrou de novo, não é bem assim, é assim. E ele foi na internet dizer assim: irmãos, eu quero dizer para vocês que a minha posição mudou, tá? Por quê? Porque a Bíblia me convenceu. Hoje eu entendo que um divórcio legítimo permite um novo casamento. Ele foi falar isso em público. Eu acho lindo a humildade daquele irmão chegar lá na internet e dizer: eu errei até aqui, daqui para frente eu mudo a minha posição. A igreja é assim também, queridos. Então, um verdadeiro reavivamento não só começa, mas ele se mantém na palavra de Deus, como lâmpada e luz para o caminho da igreja, como diz o Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus precisa ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e também não só pessoalmente, particularmente, mas para toda a igreja. A palavra guia a igreja, sustenta a igreja, alimenta a igreja, dá direção para a igreja, exorta a igreja, disciplina a igreja, é a palavra. Então todos os passos, todas as decisões, todo o conselho que os eleitos precisam, vem das Escrituras, seja particularmente ou coletivamente. Por isso que a gente não cansa, né? É sempre bom repetir as mesmas coisas, e a segurança para vós outros, não é? E a gente fala as mesmas coisas. Seja um estudioso da Bíblia. Estude a Bíblia. Eu já ensinei aqui, vou voltar a falar. Não é só ler ali um versículozinho, tá bom, vou embora. Entre para dentro do texto, dê tempo de qualidade para o estudo bíblico, leia alguns comentários indicados pelos seus líderes, que são qualificados para entender algumas coisas que são boas e outras não tão boas. Então vamos estudar gente, teólogos, pastores que são reformados, e mais ainda, que têm uma visão bíblica bastante coerente, bastante fiel, e esses homens são modelos para nós, são mestres para nós.
Vamos ver esses comentários, vamos ler livros a respeito do assunto, vamos mergulhar na palavra de Deus. Gente, estudar a palavra de Deus não é somente dar 5 minutinhos, ler um versículo e tchau. Ou decorar um versículozinho e... Não, nós precisamos ter um tempo, eu não sei. Alguns dizem, é melhor de manhã, outros dizem, melhor no fim do dia. Cada um vai montar o seu esquema, tá bom? Nós temos essa liberdade, mas faça. Não deixe de comer a palavra de Deus. Ela muda a gente. Ela transforma, ela renova, ela reaviva a nossa alma. A Escritura deve guiar a igreja sempre. A palavra de Deus deve reger todos os departamentos da igreja, supervisionados em última instância pelos mestres da palavra. Você pode me dizer quem são os mestres da palavra? Dentro da igreja? Quem são os mestres da palavra na igreja? Presbíteros. Presbíteros são os mestres da palavra, eles ensinam, eles mostram o caminho, como Esdras fez. Ele tem um compromisso com a palavra, ele ensina, ele mostra como faz, ele teme a palavra, ele aplica primeiro para ele, depois ele tem capacidade de ensinar de uma maneira que você entenda. Porque às vezes não é só ter o chamado, mas ele precisa desenvolver aquele chamado. Ele precisa ler livros, ele precisa estudar. Como é que eu prego bem? Como é que eu falo? Como é que eu preparo uma aula? Como é que eu aplico, como é que eu consigo ser convincente nos argumentos? Existem cursos específicos para isso. Vamos aprender a pregar? Vamos lá, gente. O presbítero precisa disso aqui. Precisa aprender a falar para o público. Apesar de que nem sempre ele ensina em público. Às vezes ele ensina particularmente também, de casa em casa. Paulo fazia isso. Lá em Atos ele diz, eu ia de casa em casa ensinando a palavra de Deus para vocês em Éfeso. Então, eles fazem isso, os mestres da palavra. E a palavra exposta e aplicada com fidelidade, tanto ajunta como divide. Irmãos, a boa pregação da palavra nem sempre enche a igreja. Não é nosso objetivo encher a igreja. Nosso objetivo como pregadores fiéis à palavra é agradar o nosso Senhor que nos arregimentou, aquele que nos chamou. Nosso primeiro objetivo é ser fiel a Deus e agradar o coração de Deus. Amém. Na hora de uma exposição de uma palavra, de uma aula, em tudo que a gente faz. E o segundo objetivo é convencer os nossos irmãos da verdade. Esse é o segundo objetivo. E muitas vezes, quando você prega fielmente, a espada do Espírito divide também, porque ela aponta o pecado para pessoas, e essas pessoas às vezes não querem ouvir aquilo, não querem ouvir a verdade. O que eles fazem? Vão embora da igreja. Paciência. Eu não chamei nenhum de vocês aqui para vir para a igreja, eu simplesmente preguei a palavra. Vocês ficam porque vocês querem ouvir a palavra. Eu não estou chamando ninguém para ficar aqui, eu não estou obrigando nenhum de vocês a ficar aqui. Eu estou pregando as Escrituras. É isso que nós presbíteros fazemos. Então, a palavra também divide. Ela mostra o joio no meio do trigo. Ela aponta o que é e também aponta o que não é. Ela limpa a igreja de toda impureza, do pecado, do joio, que quer trazer às vezes até confusão dentro da igreja. A palavra limpa, a palavra faz isso. Lutero disse, e é verdade, a palavra faz isso, eu sou prova disso. Quando eu vi essa igreja quase morta, há algum tempo atrás, eu não imaginava que ia ter tanta gente aqui sentada aqui na minha frente hoje. Mas o que nós fizemos? Vamos fazer propaganda na internet, aí. Vamos distribuir panfletinho na rua. A gente até faz de vez em quando, mas de maneira evangelística. Tá? Eu não prometi chocolate no fim do culto aqui para todo mundo. Não tem nada para você aqui, nem um chocolatinho, não tem. Mas nós pregamos a palavra. Amém. Os presbíteros sabem disso. Só a palavra. Então, a palavra também ajunta. Os que são verdadeiros querem bom alimento. E da mesma forma que tem gente pregando o evangelho aqui, tentando ser fiel o máximo possível, tem gente em outras igrejas hoje, aqui em Campo Grande, fazendo a mesma coisa. Nós não somos os únicos, e nem os melhores. Mas eu sempre falo para os irmãos assim, talvez você não vai ter o banquete aqui todo domingo, mas arroz com feijão tem. Você não vai sair daqui com fome não. E aqui não tem pipoca não, aqui é comida, arroz e feijão.
né? Churrasquinho de vez em quando, já é alguém de fora aí, né? Traz uma lasanha para nós, uma pregação boa, como nós ouvimos no domingo passado, depois volta com o arroz e feijão, mas é o arroz e feijão que vai sustentando a gente, não é mesmo? De domingo após domingo, domingo após domingo. É isso que o presbítero faz. Então, o que eu ia dizer para você, o que significa essa festa das cabanas, né? O que estão fazendo aqui? Vamos fazer uma barraquinha lá, com folhas de árvores frondosas, né? Bem bonito, fazer uma barraca lá. O que significava isso? Não é o principal objetivo dessa pregação aqui, não é explicar isso, porque isso não faz sentido hoje para nós. Porque era uma cerimônia judaica daquela época, né? Mas significava o seguinte: qual era a primeira mensagem que Deus trouxe para os líderes, e os líderes ensinaram o povo a fazer as cabanas. O que significava a festa das cabanas? Era o seguinte: Deus mandou fazer isso lá durante a travessia no deserto, mostrando que durante a peregrinação do povo no deserto, eles faziam cabaninhas, moravam numa cabaninha, né? Mudavam de lugar, faziam outra cabaninha. Isso acontecia depois da colheita, quando eles estavam com os celeiros cheios de comida, eles estavam fartos, né? Depois daquela fartura, fez a colheita, Deus fala: agora vai fazer a festa dos tabernáculos, festa da cabana, para mostrar para eles o quê? Duas coisas: que eles são peregrinos, tudo que eles têm lá de bênçãos, de bens materiais, foi Deus que deu. Amém. E eles dependiam de Deus para peregrinar no deserto. Então tudo apontava para dependência de Deus. Vocês dependem de Deus. Que mensagem maravilhosa, né? O povo, já pensou os presbíteros chegar, né? Deus está tocando no meu coração. Você precisa depender de Deus. Como se os nossos presbíteros nunca tivessem falado isso, né? Mas essa é a grande verdade: experimentar a vida de fé, a vida de confiança em Deus. Essa era a mensagem da festa das cabanas, tá bom? Quais as conclusões e aplicações que a gente pode tirar dessa mensagem aqui? Primeiro, a igreja saudável é composta por líderes comprometidos e fiéis às Escrituras, mas a igreja saudável também é composta por uma membresia obediente a essa liderança. Como eu disse para vocês, você é pai, você é mãe, você quer ficar feliz? Eu sei que você fica feliz quando seu filho te obedece. A principal coisa que alegra o coração do pai é quando o filho obedece. E nós, como pais, a igreja, por assim dizer, né, lógico, não estou assumindo aqui uma posição, né, totalmente, né, engessada aqui, mas a gente, como irmãos mais velhos, a gente quer que os irmãos sejam obedientes. Enquanto a liderança é fiel às Escrituras, a igreja precisa ser obediente aos homens de Deus. Assim funciona. Tem gente que odeia a palavra obediência, já caiu em desuso. A regra divina de autoridade e submissão está em desuso. Ninguém mais quer nessa sociedade decaída que nós vivemos. Sociedade corrompida. Nem nas escolas as pessoas exigem mais isso. Deveriam, né? Mas tudo se corrompeu. Na igreja não. Nas famílias da igreja não. Ainda funciona autoridade e submissão. Presbíteros vão tomar decisões aqui. E você vai ter que submeter. Você vai ter que sujeitar. Nós não estamos brincando. Eu não quero fazer uma igreja segundo a minha cara, que é muito feia. Eu quero uma igreja que expressa Cristo. Isso custa caro para você e para mim. Vai custar caro. Sei que muitos aí vão espirrar fora, mas eu não vou poder fazer nada. O que importa é que Deus se agrade do nosso ensino, da nossa pregação e do nosso serviço presbiteral. Que Deus se agrade. Uma igreja saudável se reforma constantemente, amadurece, quando seus líderes se submetem suas decisões, regulamentos internos e principalmente suas vidas à luz da palavra de Deus. Isso é uma igreja saudável, porque tem líderes, como diz lá no versículo 13, se ajuntaram com Esdras e foram
atentar nas palavras da lei. Vocês viram no finzinho do versículo 13? Eles atentaram na palavra da lei. Líderes sentam, estudam a palavra, veem, observam, está bem, está indo bem, está indo bem. Não está tão bem, então vamos mudar. Vamos ver o que a palavra nos ensina. Uma igreja saudável tem pastores que pregam expositivamente, que é a forma mais fiel de pregação da Bíblia. Não é a única, tá? Não é a única forma de pregação, mas pelo que a gente tem estudado, é a melhor, até o momento. Pregação expositiva. E eles ensinam, os nossos presbíteros ensinam biblicamente, de casa em casa também. Ele não vai na tua casa, ou quando você chama para pedir um conselho, os presbíteros, eles não vão falar o que eles pensam, o que eles acham da cabeça deles. Eu aprendi alguma coisa lá com meu pai, meu irmão, então você faz igual eu aprendi. Não, ele vai falar assim, vamos consultar a palavra de Deus? Se eu não souber na hora, eu vou falar assim, meu irmão, eu vou consultar, vou buscar de Deus, orar, e pedir para Deus mostrar biblicamente como que a gente resolve o teu caso, tá bom? Aí amanhã eu te falo, dá um tempo, vou buscar de Deus. É isso que um pastor faz, um presbítero faz isso. Ele não fala o que dá na teia dele. Os conceitos humanos. Não tem mais teia aqui. Teia é telha, né? O que dá na telha. Está sem telhado aqui. Mas ele não vai buscar da cabeça dele. Ele vai lá na palavra. Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E os líderes, então, a melhor maneira, como eu disse, é pregação expositiva, 3 verbos, né? O doutor Hernandes nos ensina, né? Ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra, 3 verbinhos, né? É assim que a gente aprendeu. E mais ainda, expositivamente e sequencialmente, dentro de uma possibilidade, claro, né? Não engessando, mas é a melhor forma, sequencial. Abre um livro, que nem a gente está fazendo com Neemias, do primeiro versículo ao último versículo. Vamos estudar o livro todo, em sequência, ok? É a melhor forma. Portanto, a igreja, submeta-se então aos homens que se submetem a Deus e à sua palavra. O doutor A.W. Tozer, ele disse uma vez assim: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Isso serve até para as esposas. É muito confrontador, não é mesmo, mulheres? Mas é o que você tem que fazer com o teu marido. Você está ouvindo Deus? Então eu te ouço. Que dificuldade para você, minha irmã. Vai ser um desafio. Mas faça isso com ele. Ele precisa ser um homem de palavra e da palavra. O seu marido precisa ser um mestre da palavra dentro de casa. Segunda lição e aplicação. Geralmente a tristeza do crente pode ter 2 causas. Primeiro, pelo pecado, você sabe, a principal, não é? A tristeza do crente vem pelo pecado em primeiro lugar. Mas uma segunda causa de tristeza é a falta de contentamento no Senhor. É uma segunda causa da tristeza do crente. Eu quero examinar com você, por exemplo, Neemias 8:10 diz que a alegria, quando fala lá, a alegria do Senhor, se você pega algumas versões mais simplificadas, a tradução mais popular é: a alegria que o Senhor dá é a vossa força. A alegria que o Senhor dá é a vossa força. Ok? Vamos analisar. Então, se estamos tristes, é um perigo. Nós estamos fracos e sujeitos à apostasia. Então, como é que a gente vai lidar com esses 2 casos? Pecado e falta de contentamento. Vamos analisar 2 textos rapidamente. Vamos começar pela falta de contentamento em Deus. Abre comigo em Filipenses, capítulo 4, de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Primeiro verbo que aparece aí: aprendi. Porque aprendi a, depois, viver
contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele fecha o versículo 13 e diz assim: tudo posso naquele, ou em Cristo, que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. O que é que Paulo está ensinando aqui? Paulo diz que ele aprendeu, primeira coisa, a falta de contentamento precisa ser combatida com um aprendizado de, qual é o inverso da falta de contentamento? De um contentamento. Aprendi a estar ou viver contente. Isso você não nasce com isso. Você exercita o contentamento. É um aprendizado. E quando falo de aprendizado, não é uma coisa que você aprende um dia e já está bom. Não, é uma coisa constante, se renova. Você precisa aprender isso, né? Então, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em todas as situações da vida, sejam situações boas ou más. Ele aprendeu. É um exercício, queridos. Precisa de determinação, precisa você pegar a sua alma pelo colarinho e dizer assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Conversa com a tua alma. E diz assim: espere em Deus. Fala para ela assim: alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Rei meu, e Redentor meu. É isso que diz o versículo? Gente, a gente precisa aprender a fazer isso com a nossa alma, conversar com ela, fazer ela se aquietar. É isso que Paulo aprendeu, seja na hora ruim ou na hora boa, ele aprendeu a aquietar a sua alma. Ele aprendeu, isso nos mostra que não é de um dia para o outro. Precisa de paciência, perseverança e aprender, aprender e aprender. Isso porque ele, agora, qual é? Isso foi pela força de Paulo? Não, porque ele se relacionava com o seu Senhor. Quando Paulo diz lá no versículo 13, tudo posso, ou seja, eu consigo suportar a dor da tristeza, das horas difíceis, como também a alegria das horas boas. Eu posso essas coisas nele, naquele, em Cristo que me fortalece. Isso significa relacionamento com Deus. Não é só você falar com a sua alma, você precisa falar também com Deus. Você precisa orar, é uma vida de oração. Confessa para Deus: Senhor, está difícil, mas me ajuda. Quando Paulo diz em 2 Coríntios que ele passou um momento difícil e teve um espinho na carne, ele pediu para o Senhor: Senhor, me livra do espinho da carne. E o Senhor falou: não, não vou te livrar. 3 vezes ele pediu, e o Senhor disse não. Mas o que o Senhor prometeu? A minha graça te basta. Ou seja, ele não tirou o espinho da carne, mas ele deu graça para Paulo, capacidade, poder, né? Por isso que Paulo fala aqui, versículo 13, tudo posso, eu tenho poder, mas não nele. O poder vem daquele que me fortalece. Aquele com quem eu me relaciono, eu tenho intimidade com o meu Deus, com o meu Senhor, eu falo com Ele, eu ouço Ele. Como é que você se relaciona com o seu Senhor? Como é que você tem intimidade com o Senhor? Primeiro, quando você lê as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. O que significa isso? Relacionamento, comunicação, comunhão. A regra básica, né, da comunicação: ter alguém que fala, ter alguém que ouve. E isso nos 2 sentidos. Regra básica da comunicação. Ok? Então, você tem força por causa daquele que te fortalece. É o que Paulo fala. Então, precisamos também exercitar essa mesma intimidade com Deus que Paulo tinha. Aí você vai ganhar o quê? Contentamento. Contentamento não é que você vai sair dando risada: oh, que legal, eu perdi meu emprego, fui mandado embora, estou com mais de 100 mil de dívida, mas que alegria. Você não vai fazer isso. Isso é loucura. Isso é loucura. Contentamento vem do nosso coração. Senhor, apesar de todas essas circunstâncias, eu sei que o Senhor está no comando dessas circunstâncias. Eu me relaciono contigo a ponto de entender que tu estás no comando dessa situação. E que apesar de ela ser dolorida para mim,
é o Senhor. É o Senhor que está no comando disso tudo, soberanamente, reinando sobre cada milímetro dessa minha situação. E mais, eu sei que o Senhor vai me dar graça para passar por essa dor desse espinho na carne. O Senhor vai me dar graça, e Ele dá, viu, queridos? Ele dá. Eu tenho um miserável aqui na frente, de pé, porque Ele deu graça em muitas situações, que eu já poderia estar morto. Então Ele dá graça, é um exercício, precisamos exercitar, ser corajosos de exercitar. Segundo ponto, pecado, encerrando, prometo. Já disseram que quando o pastor fala que vai encerrar, tem meia hora de pregação, né? Não estou brincando, estou acabando mesmo. Pecado, qual é o problema do pecado? Como é que eu lido com o pecado? A segunda causa, ou a primeira, né, mais importante, eu troquei, inverti. A primeira causa da falta de alegria ou de tristeza no crente, o pecado. Veja comigo Salmo 51, como é que Davi lidou com o pecado dele? Salmo 51. Eu vou dar aqui, um passo a passo, tá bom? Anota aí. Um passo a passo para você se livrar do pecado. E você ser feliz. Eu quero que você seja feliz, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você seja feliz. E nem vou te levar no circo. Eu vou te falar uma regra fundamental para você ter a verdadeira felicidade. Não é com palhaçada, não, aqui na frente que você vai ganhar a verdadeira felicidade. Salmo 51. Começa assim. Vamos pegar alguns versículos principais aqui. Anota esse passo a passo aí para você ser feliz, se você estiver em pecado. 51. Versículo 4. Pequei contra ti. Qual o primeiro passo de Davi aqui? O Davi, agora eu não vou falar, né, o rei Davi, não, vou falar o pecador Davi. O que Davi estava passando aqui? Ele tinha cometido adultério, lembram-se? E depois do adultério ele cometeu um assassinato, matou a mulher, matou o marido de Batseba, Urias. Então, olha só, ele era um adúltero e um assassino, homicida, né? Olha o peso no coração desse homem, ele poderia ter se suicidado, viu? Mas Deus deu graça de ficar vivo para contar isso para nós hoje. Para mostrar para nós como é que faz. Como é que eu faço se eu estou nesses extremos assim tão graves de pecado? Primeiro ponto. Ele se envergonha, admite, confessa e pede perdão a Deus. Olha, além do versículo 4, olha o versículo 7. Versículo 4, eu vou ler mais um pouquinho. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Eu fiz. Não foi Batseba que estava nua lá na vizinha, a vizinha lá. É verdade, é um problema sério, mas eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu poderia me manter fora do pecado. Se eu estivesse cheio do Senhor, eu me deixei levar, o pecado é meu, a culpa não é daquela mulher. Eu não transfiro para o outro a culpa, ele assume, eu pequei. Esse é o primeiro ponto da cura para quem está em pecado, admitir o pecado. Primeiro passo para um doente ser curado é quando ele faz os exames e admite que o exame está mostrando a realidade. Eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de remédio, eu preciso de cirurgia. É o primeiro passo para a cura, admitir. E versículos 7 a 9, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Isso significa que ele confessa, ele admite, ele se envergonha. Quando ele fala assim, esconde o rosto das minhas transgressões, ele está falando assim, que vergonha, Deus, eu não consigo nem falar com o Senhor. Miserável homem que sou, eu estou com vergonha do meu pecado, Senhor. Isso é bom, isso é um bom sinal. Mamãe já falava lá, como é bom quando o homem tem vergonha na cara, que muitos já não têm mais. Mas os crentes têm, né? Oh, aleluia, tem vergonha na cara. Quando ele peca, ele se arrepende, ele fica triste. Então, e ele confessa o pecado, eu pequei, lá no versículo 4, ele pede perdão a Deus, purifica-me com hisopo, versículo 7, ele está pedindo perdão, ele está pedindo purificação, ele pede perdão para Deus. Segundo ponto, Davi decide deixar a vida de pecado e pede ajuda para Deus. Veja o versículo 10, ele diz assim,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Qual é o princípio do perdão lá em Provérbios? Quando ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa. Então não é só confessar, mas também é deixar, parar de pecar, deixar aquilo. E aqui Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, eu não quero mais essa vida de pecado, Senhor. Eu me envergonho, eu feri o teu coração, Senhor. Eu me envergonho desse pecado. Eu não quero mais essa vida, Senhor, mas eu sei que para eu abandonar essa vida de pecado, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor crie uma nova disposição, um novo espírito inabalável dentro de mim, um coração puro. Isso não está em mim, mas o Senhor pode fazer isso. Ele pede para Deus: eu não quero mais essa vida. Esse é o terceiro ponto, né? Não, o segundo. Terceiro ponto, Davi tem total consciência de que depende de Deus para viver de forma santa e implora isso a Deus como um mendigo. O verdadeiro arrependido, ele é humilde, ele não bota condições. Ah, eu pequei e vou pedir perdão, mas você tem que fazer isso primeiro. Ah, eu estou arrependido, mas ó, Senhor, também olha lá, ela estava nua, né? Lá na vizinha. Ou, eu te agredi, mas você também, hein? Você é chata, hein? Tipo assim. Ou eu só peço perdão. Se, coloca condições. Não. Davi chega no versículo 11 e diz assim: não me repulses, versículo 11, não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O que Davi está fazendo? Ele se põe na calçada ali, como quem alguém pensa que vai ser expulso de casa, e fala assim para o pai dele: Senhor, eu pequei, mas não me manda embora, não tire de mim o teu Espírito, não joga para longe de ti, Senhor. Se o Senhor me lançar para longe de ti, eu morro. Sem ti eu morro. Ele pede, ele chora, ele clama: Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Pai, deixa eu voltar para casa, ainda que o Senhor me faça como um dos teus servos. Quem falou isso? Filho pródigo. Pai, eu quero ficar perto de ti, Senhor, ainda que eu fique lá, morando lá, fora de casa, numa cabaninha, lá no quintal, mais perto de ti, Senhor. Humildade, ele foi humilde. Em último, Davi reconhece que não há alegria em nenhum outro lugar, seja sexo, seja dinheiro, riquezas, bens materiais, o que você colocar, bebida, jogos, passeios. Ele diz assim, Davi reconhece que não há alegria em nenhum outro lugar, senão quando restaurar a paz, comunhão com o seu Deus e voltar a ser obediente à palavra de Deus. Veja o versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe o que quer dizer espírito voluntário? Significa o espírito obediente. Viram? Fechamos. Obediência produz alegria. Davi sabia disso. Ele disse assim: se o Senhor me sustentar com um espírito obediente, voluntário, eu vou me alegrar de novo na alegria da tua salvação. A minha única chance de ter a verdadeira alegria que o mundo não dá, a verdadeira paz que o mundo não dá, é voltar a ter comunhão com o Senhor. E isso somente com um coração obediente. Obediência gera alegria. Então, irmãos, não endureçais os vossos corações quando Deus lhes mostrar o pecado. É hoje. A Bíblia diz que hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Se há pecado na sua vida, eu quero que você se alegre,
mas não com o pecado. Nesse momento, o meu desejo é que Deus traga uma tristeza tão profunda no seu coração, que você corra para Deus arrependido e peça perdão para Ele e para quem mais você ofendeu. Urgentemente, antes que seja tarde demais. Para que Deus restaure a sua alegria. Eu quero ver todos aqui felizes no Senhor, a alegria da salvação. Mas não vai acontecer se você está em pecado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque ela tanto nos fere, como também ela nos aponta o caminho da cura, da restauração, de termos novamente paz com Deus. É tudo que nós queremos, Pai. O verdadeiro cristão anseia por isso, anseia por poder levantar as mãos ao Senhor e adorar o Senhor com liberdade, de ter paz com o Senhor. Mas para isso, Senhor, ajuda-nos a consertar aqui, através da luz da Tua palavra, todos os nossos relacionamentos, ou alguma coisa que me impede de ter essa alegria. Isso eu peço não só por mim, mas também por todos os meus irmãos. Senhor, ó Espírito Santo, mostra para todos nós aqui, se há pecado no meio do arraial. Mostra, Senhor, em nossas casas, se há alguma coisa que precisa ser purificada. Porque nós queremos de novo provar a verdadeira alegria num caminho de obediência. Isso não está em nós, Senhor, esse espírito inabalável, voluntário, o Senhor precisa formar em nós, e é o que eu peço para mim e para todos os meus queridos irmãos aqui. Opera em nós, cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de nós um espírito inabalável. Ajuda essa igreja a ser uma igreja madura que se submete aos seus líderes. Ajuda os líderes dessa igreja a serem humildes e entenderem que eles também erram, que eles são homens pecadores e que precisam de ajuda. E assim que haja unidade entre liderança e membresia, para que essa igreja continue sendo sal e luz aqui nessa cidade. Para que essa igreja continue pregando a verdade, custe o que custar, ainda que a custo de sangue, que nós possamos continuar pregando a Tua verdade. Que o Senhor então opere unidade no meio da Tua igreja. Eu te peço isso, Senhor, com gratidão e com esperança no meu coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.